Candidato à presidência do Corinthians garante ter um memorando assinado com um fundo de investimento que garantiria mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais ao Corinthians. A atacante Vitinho revelou que ainda não está preparado fisicamente para fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians e vazaram imagens da suposta nova terceira camisa do Timão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre imagens que foram vazadas da suposta nova terceira camisa do Corinthians, inclusive que já pode estar sendo vendida em lojas na Europa. Até o momento, o Corinthians lançou as duas primeiras camisas dessa temporada 2025. Os dois primeiros uniformes, o número 1 e também o número 2. Lembrando que nessa temporada está sendo homenageado o nosso título conquistado no ano 2000, o primeiro campeonato mundial da FIFA que nós conquistamos. Então, como eu disse, já lançadas as duas primeiras camisas há alguns meses atrás. E sempre nesse período, faltando algumas semanas para o aniversário do Timão, que será no dia 1º de setembro, começam a serem vazadas algumas imagens do que pode ser a terceira camisa que sempre é lançada no período do aniversário. E nesse ano não está sendo diferente. Já foram vazadas imagens da suposta nova terceira camisa. É essa que vocês estão vendo aí. Essa camisa tem design inspirado na coleção Total 90 da Nike, que fez sucesso nos anos 2000. A empresa produziu modelos parecidos também para outros clubes que são parceiros, no caso Barcelona e também a equipe do Chelsea, destacando que além das imagens que foram vazadas, essa camisa preta com detalhes na laranja na manga e também na gola, o próprio símbolo da Nike, o escudo do Corinthians também na cor laranja. E cabe destacar que pelas informações da página Mantos do Futebol, essa camisa já está sendo vendida em lojas de Portugal, é isso mesmo. Então vazaram imagens da suposta terceira nova camisa do Corinthians, inclusive já sendo vendida em Portugal. A minha opinião quanto a essas imagens que foram vazadas, dessa que é a suposta terceira camisa do Corinthians, é a seguinte. Bom, primeiramente, falando da camisa, eu gostei. Achei muito linda a camisa. Essa primeira imagem que eu tive, sabe quando você vê pela primeira vez algo e você acha bonito, você gosta? Eu gostei. Eu particularmente gosto muito quando se tem alguma camisa do Corinthians com alguns detalhes laranjas e tudo mais que lembra o nosso Terrão. Inclusive aquela camisa de 2015 que foi homenagem ao Terrão, sinceramente para mim foi uma das mais bonitas que foram lançadas até hoje. Mas falando da camisa, volto a dizer, gostei bastante da camisa, tomara que seja essa mesmo, mas tem um detalhe que não me agradou. Sinceramente, esse negócio de já estar sendo vendido em Portugal, eu particularmente não gostaria que fosse assim. Tudo bem que tem corintiano espalhado pelo mundo todo, mas, por exemplo, eu nunca vi a Nike lançando alguma camisa, aliás, já permitindo que se venda alguma camisa de algum clube da Europa, um grande clube da Europa que eles são parceiros, sendo vendido antes aqui no Brasil, antes de ser lançado lá. Então, ao meu ponto de vista, falta uma questão de carinho mesmo nesse sentido. Eu sei que na maioria das vezes faz isso para vazar mesmo, para despertar a curiosidade, o interesse de nós corintianos, mas tira uma foto da camisa em algum lugar, de repente, em algum lugar histórico da Europa, algum cartão postal, mas colocar para venda em loja de Portugal, eu particularmente não gosto dessa ideia. Volto a dizer, gosto da camisa, eu acredito que algumas mudanças ainda poderão serem feitas, mas a camisa, sinceramente, gostei muito. Agora, a forma ao qual já está sendo dita que está sendo vendida em Portugal, particularmente não gostei. E agora vamos falar sobre o atacante Vitinho,
que revelou que ainda não tem data para fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians. O Timão até aqui conseguiu contratar um reforço nessa segunda janela de transferências do futebol brasileiro. Janela de transferências que abriu lá no início do mês de julho, mais precisamente no dia 10, e vai até o dia 2 de setembro. Então, já ultrapassamos os 30 dias que essa janela está aberta e faltam menos de 30 dias para ela fechar. Sabemos que o Corinthians tem necessidade de mais reforços, mas também estamos conscientes que nesse momento o Corinthians não adianta negociar com ninguém, porque sofreu transfer ban da FIFA, está impedido de registrar novos jogadores, punição imposta pela falta do pagamento pela compra do zagueiro Félix Torres. O Vitinho, que até agora, como eu disse, o único reforço que o Corinthians conseguiu contratar até agora. O Corinthians anunciou o Vitinho na última segunda-feira, dia 11. O Corinthians apresentou o Vitinho, a primeira coletiva dele, na última quarta-feira, dia 13. E o Vitinho, respondendo as perguntas, jornalistas e tudo mais, acabou falando sobre a previsão da sua estreia. E pelo jeito, ele pode demorar ainda um certo período para poder aparecer em campo. Vamos para as palavras dele. É um momento delicado para nós com as baixas de Yuri e Memphis. Eu venho de 2 meses sem jogar. Estou num período de adaptação ainda. Estou fazendo meus esforços para estar apto para jogar o quanto antes. Isso ainda vai conversando no dia a dia. Tenho feito alguns trabalhos complementares para acelerar esse processo, mas não tenho data exata. Eu estou ansioso para o quanto antes poder estrear pelo Corinthians. Então, pelas palavras do Vitinho, ele pode ainda demorar um tempo para fazer a sua estreia com a camisa do Timão. A minha opinião quanto a essas palavras do Vitinho é a seguinte. Bom, primeiramente eu já havia avisado vocês, inclusive o Vitinho, quando ele saiu no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, eu até expliquei para vocês que ele já estava, no caso, liberado para fazer a sua estreia. Até existiam algumas expectativas em relação ao jogo de sábado contra a equipe do Bahia. Inclusive até o próprio Dorival comentou que gostaria que ele tivesse nesse jogo depois da derrota para a equipe do Juventude. Mas pelas palavras do Vitinho, ao meu ponto de vista, ele vai demorar um tempo ainda para entrar em campo. Claro, o futebol é muito dinâmico, ele comenta isso num dia e no outro dia já está aparecendo em campo. Mas é um jogador que não joga desde o mês de maio. Calculando aí, o Vitinho falou 2 meses, mas já está prestes a completar 3 meses, se ainda não completou. Então não adianta de repente forçar. O Corinthians tem muitos problemas no ataque. Se o Vitinho tivesse pronto para jogar, tivesse 100% fisicamente, para mim teria chance até de ser titular, mas é preciso respeitar o processo, porque não adianta nada, de repente antecipa as coisas, o jogador vai lá e machuca, aí o clube acaba saindo no prejuízo. Então, vamos aguardar todos esses trabalhos que o Vitinho vem fazendo no CT, está trabalhando bastante, e torcer para que ele faça a sua estreia o quanto antes possível. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre eleição no Corinthians. Em breve, deveremos ter a eleição que vai definir o próximo presidente do clube, que ficará até o final de 2026. Estamos nos preparando para acompanharmos mais um momento político do Corinthians. Em breve, até o final desse mês, provavelmente, deveremos ter a eleição do Corinthians para definir o próximo presidente. Desde a destituição do Augusto Melo, o Corinthians se prepara para escolher o seu novo presidente. Vale lembrar que somente os conselheiros que vão escolher esse presidente, que ficará até o final do ano que vem. O clube então vem se preparando para as definições. O Conselho Deliberativo ainda não marcou a data dessa eleição, mas provavelmente deverá acontecer até o final desse mês. Como eu disse a vocês no final de semana, alguns nomes começam a surgir. Como, por exemplo, já temos a definição do Osmar Stabile, que é quem está como presidente interino. Ele já confirmou que quer concorrer, está buscando apoio dentro do Parque São Jorge.
Lembrando que somente os conselheiros poderão se candidatar. Então, absolutamente que acaba virando ali uma disputa bem acirrada, principalmente pela questão dos apoios. Mas vamos lá. Osmar, como eu disse, confirmado. Eu avisei vocês no final de semana sobre Antônio Roque Cittadini, uma figura política muito conhecida no clube, já foi vice-presidente, já foi diretor de futebol. E também, nas últimas horas, surgiu um nome que acabou surpreendendo muita gente, principalmente pelo que ele garante ter. Pelas informações, o André Castro, que é conselheiro, ele foi eleito pela Chapa 22, mas saiu no início de 2024. Ele será candidato também nessa eleição que acontecerá de forma indireta e ainda por cima ele garante ter um memorando com intenções já assinado de um fundo de investimento estrangeiro, que no caso, esse investimento chegaria a US$ 1 bilhão, com gatilhos que incluiria os number rights da Neoquímica Arena, que hoje pertence à Neoquímica, do CT Dr. Joaquim Grava e também patrocínio de camisa. Então o André Castro surge aí como surpresa. André Castro, que é um conselheiro, como eu disse, que pertencia à Chapa 22. Um detalhe importante que eu falei com o André, perguntei para ele sobre a confirmação dessa candidatura dele e ele me confirmou que realmente ele vai se candidatar, ele confirma a candidatura e ele ainda só não efetivou porque ainda não tem nada oficializado. Então, um nome surge nas últimas horas, um nome acaba pegando a todos de surpresa, inclusive com esse aporte que ultrapassaria, que chegaria na casa de 5 bilhões e 500 milhões de reais, isso falando da cotação do dólar, e absolutamente que isso acaba impressionando muita gente, porque sabemos que hoje dinheiro é o que o Corinthians mais está precisando. A minha opinião quanto a essa candidatura do André, e, claro, quanto ao aporte financeiro que ele garante ter, é a seguinte. Bom, primeiramente, falando do André, conheço o André, é uma pessoa jovem, com muitas ideias inovadoras, conversei com ele, é uma pessoa que realmente passa firmeza naquilo que está falando. Claro, estamos falando de algo que envolve muito dinheiro, eu particularmente vou tentar entender melhor com ele sobre esse aporte, no caso que tem gatilhos de number rights da Arena, number rights do CT, patrocínio de camisa. Eu vou falar bem uma coisa para vocês, isso seria um sonho para o torcedor corintiano, simples assim. Um sonho que o corintiano, é o sonho que o corintiano sempre teve. Investimento bilionário no clube, Corinthians recebe bilhões. Isso é um sonho muito antigo de nós torcedores, então é algo que chama a atenção. O André surgiu como uma notícia bombástica, estamos falando aí de um candidato que em poucos minutos viralizou, chamando a atenção, claro, dividindo opiniões, enquanto muitos tratando esses detalhes que o André vem trazendo sobre esse aporte como a salvação para o clube, como, enfim, os problemas serão resolvidos, digamos assim, enquanto outros absolutamente que estão desconfiados, achando que é mais uma história que está sendo contada para iludir e tudo mais. Isso é normal, divide opiniões. Agora, falando por mim novamente, volto a dizer a vocês, falei com ele demonstra muita firmeza naquilo que ele fala. Vamos por etapa, digamos assim, ou etapas. Primeiro, vamos aguardar, no caso, a definição da data da eleição. Vamos aguardar realmente a efetivação da candidatura do André. Ele, volta a dizer, ele me confirmou que será candidato, mas ainda não efetivou, porque está aguardando a oficialização de tudo. Enfim, mas é algo que chama a nossa atenção. É o sonho do torcedor corintiano, é uma grande bomba. Eu acho que é a maior bomba do ano, digamos assim, até aqui, em relação à possibilidade financeira. Olha a situação que o Corinthians está financeiramente falando. Então, é uma pessoa que conhece e muito bem o clube. Ele está sem chapa, porque ele deixou a chapa 22, que é uma chapa ali que
no caso parceira, por exemplo, do Renovação e Transparência, André Sanches, do Ilho, aquele grupo antigo. Enfim, é o que eu estou falando para vocês. Vamos aguardar com calma, com tranquilidade, tudo certinho, todas as definições, mas é algo que empolga. Eu não vou falar para vocês que não empolga. Se eu falar que não empolga, eu estou faltando com a verdade com vocês. É algo que empolga, mas vamos ter os pés no chão, tudo certinho e aguardar todas as definições. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam da suposta nova terceira camisa? Gostaram? E quanto ao Vitinho? Será que realmente ele vai demorar um tempo para fazer a sua estreia com a camisa do Timão? E quanto ao André Castro, candidato à presidência, agora nessa eleição que será de forma indireta e ainda garantindo ter esse aporte de mais de 5 bilhões, 500 milhões de reais. O que vocês têm a dizer sobre isso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!